Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E no nosso primeiro programa, pós-eleições, nada mais, nada menos que o deputado Arnaldo Faria de Sá, numa conversa com os servidores públicos e com os cidadãos. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje aqui com o deputado Arnaldo Faria de Sá. Tinha que ser com o deputado Arnaldo Faria de Sá, que esteve tantas vezes aqui no nosso programa, falando de serviço público, de servidor público, e vai agora para a sua 8ª legislatura. O Arnaldo, que sempre foi, colocou o seu escritório à disposição do servidor público em Brasília, na luta da reforma administrativa, reforma previdenciária. E aí, deputado, eu abro aqui o seu assistente aqui. Arnaldo Faria de Sá, o deputado do Estatuto do Idoso. Não só deputado, o deputado do Estatuto do Idoso, do Serviço Público, do servidor público, dos aposentados, dos pensionistas. E o trabalho vai embora, né, deputado? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de participar desse programa da FESPESP e também aproveitar, dar um abraço em todos os servidores públicos do Estado de São Paulo que nos ajudaram a voltar para o Congresso Nacional, nesse 8º mandato em defesa do servidor público. Esse mandato não é meu, é de vocês todos. Eu apenas serei o representante de vocês lá no Congresso Nacional e tenho certeza que essa luta toda que a FESPESP faz e que a gente sempre ajuda, a gente faz com muita alegria e com muita satisfação. Deputado Arnaldo, eleito 112.940 votos, reeleito, para o 8º mandato parlamentar. Deputado, como é que o senhor vê o novo Congresso? Olha, com muita preocupação, porque nós sabemos que, lamentavelmente, muda governo, entra governo, sai governo, e sempre aquela velha ladainha, a culpa é do servidor público. Não dá para acreditar mais nessa história, entendeu? Qualquer governo joga a culpa na máquina, e a máquina deixa de andar ou deixa de fazer o que tem que fazer por culpa do Poder Executivo, que adredemente faz a máquina ficar emperrada para impedir que realmente a gente possa ter bons resultados. Mas, na verdade, não é querendo defender o servidor, não. É constatando uma realidade. O servidor vive, nesse momento, uma situação bastante difícil, porque não existem meios, condições e equipamentos de prestar um grande serviço à sociedade brasileira. E aí parece que é o servidor o culpado daquilo que acontece. O judiciário, os processos são intermináveis e a culpa nunca recai em cima do magistrado, em cima da direção do tribunal, recai lá no cartorário, recai no serventuário, recai lá na secretaria. Então a gente precisa corrigir essa distorção. O servidor precisa ser mais valorizado e os governos são mais responsabilizados por aquilo que não fazem. E pelo que a gente ouve, deputado, a gente vai ter uma Câmara, um Senado muito mais conservador do que o passado. E nos parece muito mais despreocupados com o serviço público, atendendo o cidadão e com o servidor público. Como é que o senhor vê esse caminho para o serviço público e o servidor? Lógico que a gente vê com uma certa preocupação, mas pode dizer para todo mundo, Góes, que eu estou lá. E eu estou lá para brigar, para virar mesa, para cobrar. E nós já conseguimos, junto com vocês, algumas vitórias inomináveis. Vitórias que foram difíceis, mas porque a gente tem essa garra, essa vontade, essa determinação. O servidor público não está morto e vai dar muita dor de cabeça para os futuros governos. Começando aí, deputado, PEC 555. Sai ainda nessa legislatura ou ainda vai para a próxima? Olha, a nossa luta é para que saia
o mais rapidamente possível, nessa ou na próxima legislatura, não pode continuar a cobrança dos inativos depois de aposentados. E nós não temos uma decisão definitiva, é um caso paralelo no Supremo, a desaposentação, em que já caminha para ser admitida essa hipótese. O que quer dizer essa hipótese? Que quem contribuiu após a aposentadoria pode ter uma nova aposentadoria. Ora, se quem contribuiu após a aposentadoria pode ter uma nova aposentadoria, já é um precedente que a gente, por similitude, pode buscar no caso da 555, acabar de vez com essa cobrança. Nós queremos, não dá para acabar com ela de uma hora para outra, mas dá para gradualmente reduzindo essa cobrança a partir de um determinado nível de idade para futuramente trabalhar por isso. Mas o primeiro passo é a extensão gradual. E a PEC 170 também, né, deputado? Que é dos que são aposentados por invalidez. Que é um problema seríssimo que a gente está tentando resolver há tempos. Resolveu em parte, mas continua agora. Resolvemos em parte, mas na regulamentação passaram a mão e vieram com alguns prejuízos encalacrados aí para os aposentados por invalidez. A nova PEC está pronta para ser votada, vamos lutar por isso. É verdade, tivemos um prejuízo eleitoral grande. André Zito, Marçal Filho, João Giabe, parceiros dessa luta, não foram reeleitos, mas a gente agora vai agarrar com unhas e dentes essa PEC e queremos que ela seja votada o mais rapidamente possível, até porque ela não dá nenhuma vantagem para nenhum aposentado. Ela só devolve aquilo que lhe foi suprimido, aquilo que foi, pela emenda constitucional da Previdência do governo Lula, retirado dos trabalhadores. E essa PEC que retirou essas conquistas dos trabalhadores aposentados por invalidez é aquela PEC do mensalão. A gente viu no que deu, né? Quando a gente fala do senhor deputado, a gente fala muito do serviço público, somos servidores públicos, nosso programa fala do serviço público, mas a questão do INSS também é uma questão que é uma luta para você, né, deputado? A luta é muito grande porque entra o governo, sai o governo e na campanha, inclusive, se discute muito essa história de que a Previdência é deficitária. Na verdade, não é deficitária, mas vende-se a Previdência como deficitária para quê? Para fazer o jogo da Previdência privada. Nós temos os dados da Anfip, a melhor entidade nessa questão de Previdência Social, provando que no ano de 2013 o superávit da Previdência foi de mais de 70 bilhões de reais. Portanto, não existe tal déficit. Lembrando ainda que a Previdência paga mais de 100 bilhões de benefícios assistenciais, pessoas que não contribuíram, que têm direito a benefício e que vai na conta da Previdência. Sem contar as desonerações e tudo aquilo que se faz. Se quebra a estrutura da Previdência para depois dizer que ela está quebrada. Mais ou menos alguma coisa que fizeram nos anos 90 com a saúde pública. Acabaram com a saúde pública para vender os planos de saúde privada. Hoje não tem saúde nem na pública nem na privada. Querem fazer a mesma coisa com a Previdência. Nós não vamos deixar. Vamos brigar que nem um louco dentro daquele Congresso Nacional. Até porque aqui nesse país, na época da Revolução, tinha Montepio da família militar, CAPEM, GBOX, Montepio disso, Montepio daquilo. Eu não vi ninguém aposentado desses negócios não aí. E a própria crise mundial de 2008 quebrou a maior seguradora privada americana, a Washington Mutual, e a outra, a IG, só não quebrou, a American International Group, porque tinha interesses fora dos Estados Unidos e havia necessidade de preservar. O governo americano colocou 70 bilhões de dólares a fundo perdido para evitar a quebra da IG. Então, se lá nos Estados Unidos, que é a meca da privatização, até a previdência privada não dá certo, vão querer vender isso aqui? É verdade que isso já começou na época da outra reforma, reforma do FHC, aquela que eu conheci você, gosto, e o Júlio que até brigou com vocês para a gente chamar a atenção para essa luta. E naquela época, várias seguradoras americanas e europeias vieram para o Brasil com a boca desse tamanho. Ainda bem que não conseguimos impedir, naquela época, a reforma da Previdência e FHC que isso acontecesse, mas sorrateiramente continuam por aí, aqui e ali, querendo mexer nisso. E o gozado é que a gente vê que vê um programa da Rede Globo lá, mostrando que a Previdência está quebrada, que não sei o quê, aí no intervalo quem vem? Propaganda de Bradesco, de Itaú, Banco do Brasil e outras coisas. Aliás, quem patrocina Bom Dia Brasil é o Banco do Brasil, quem patrocina o Jornal Nacional é o Bradesco, quem patrocina o Jornal da Globo é o Itaú. Entenderam por que querem vender a Previdência como quebrada? Para poder vender Previdência privada. Ganhe a eleição, a Dilma, ganhe ela a reeleição, ou ganhe o Aécio, volta do PSDB ao governo. Temos reformas outra vez pela frente? Olha, as primeiras reformas, Fernando Henrique Cardoso, PSDB.
As segundas reformas, Lula, PT. PT e PSDB farinha do mesmo saco. Mas o senhor vê a perspectiva deles estarem preparando uma nova reforma da Previdência com tudo isso que coloca? Qualquer um que vem aí vai ver com essa mesma história. Muda governo, entra governo, sai governo. Sempre é a culpa do coitado do trabalhador, é a culpa do servidor. É gozado isso, eu não entendo. Por que eles não falam abertamente em campanha? Abre o jogo, claramente. Nós queremos ferrar o trabalhador, queremos complicar o servidor. Aí vão jogar o jogo aberto. Agora, na campanha, tudo ali, aqui, tal, escapa daqui, escapa de lá, não sei o quê, de Brasil, aquilo. Virou a página, começou o governo, a primeira coisa que vem é ferro no trabalhador, ferro no servidor. Entre os trabalhos importantes do senhor deputado, teve aí a PEC 300 dos militares. Como é que ficou essa PEC? Olha, ela foi aprovada em primeiro turno na Câmara e falta a votação em segundo turno. Quando ela estava prontinha para ser votada em segundo turno, alguns governadores fizeram pressão junto ao presidente da Câmara para não colocar em votação. Vamos nominar governador da Bahia, governador de São Paulo, governador de Minas, governador do Rio de Janeiro, governador do Rio Grande do Sul. Esses 5 governadores entraram pesado para tentar impedir Tasso, lá no Rio Grande do Sul, Alckmin aqui em São Paulo, Anastasia em Minas, o Cabral, que já foi no Rio de Janeiro, e o Jacques Wagner da Bahia. E também a PEC dos delegados, né? Essa, na verdade, teve uma lei paralela, a Lei 12.830, que garantiu a chamada carreira jurídica e a titularidade do inquérito para os delegados de polícia. Mas já tem aí um projeto de lei do Cibá Machado querendo alterar essa questão da Lei 12.830. Não sabe nada, não entende nada, vai querer se meter, vai arrumar confusão. aqui no estado de São Paulo está acontecendo uma coisa interessante, deputado. O Procurador-Geral do Estado encaminhando uma série de ofícios, de proposições, de pareceres contra o servidor público. Chegou ao ponto de encaminhar um parecer dizendo que para a aposentadoria não poderia contar o tempo de licença saúde, os dias para tratamento de saúde. Na nova Constituição, não é por tempo de contribuição, deputado? Olha, primeiro que acho que ele se esqueceu que ele também é servidor público, né? Ele é procurador, mas não deixa de ser servidor público. Na verdade, é inquestionável essa questão. O período de afastamento para tratamento, entendeu? E o retorno ao trabalho garante esse tempo como integralidade. Não existe essa história. Está faltando alguma coisa aí. Quer dizer, é um parecer que não tem força jurídica. É só ir para a justiça para derrubar esse parecer. É absurdo. Não dá para acreditar que um servidor no mais alto cargo da Procuradoria tome uma atitude como essa. É justiça nele, é o que merece. Pois é, no Judiciário parece que o Tribunal, na última quarta-feira, aos servidores do Judiciário, mandou contar o prazo. Mas o Executivo continua segurando. Se mandou contar para o servidor Judiciário, vai contar para todo mundo. Vamos seguir para todo mundo e acabou. Chega de conversa. Bom, como é que o senhor vê a situação política do Brasil com as eleições que aconteceram e agora com o segundo turno que vai acontecer? Olha, primeiro que a situação está muito complicada, porque a economia brasileira está a letargia só. Não existe expectativa de atividade comercial, industrial, está todo mundo no marasmo, entendeu? Então, nós precisamos de mexer alguma coisa. Se não mexer, nós vamos crescer menos de 1%. E menos de 1% quer dizer recessão. E recessão é uma coisa pior do que aquela que a gente está vivendo hoje. Então, nós temos que torcer para que a seleção acabe logo, para que a gente tenha uma mexida na economia e a gente consiga girar essa economia e movimentá-la, porque do contrário a situação vai ficar complicada e aí nós podemos ter uma situação de inflação descontrolada e recessão junto. Aí, meu amigo, é complicado. No estado de São Paulo, mais uma vez reeleito governador do PSDB, então já há vários anos o PSDB governando São Paulo. 20 anos. 20 anos. Veja bem, a nossa preocupação teremos mudança de poder, teremos um outro partido no poder, idem lá em Brasília também, né? Quando sai o PT, entra o PSDB, sai o PSDB, entra o PT.
O que acontece? O eleitor não tem consciência do voto, deputado? Olha, eu acho que aqui em São Paulo, é lógico que a gente tem esse longo período aí da tucanagem, entendeu? Mas eu acho que o Covas e o Serra foram piores do que o Alckmin. Então o Alckmin não quer dizer que seja bom, mas é menos ruim. Então eu acho que dá para a gente pelo menos conversar alguma coisa, ou pelo menos dar espaço de conversa. O Serra e o Covas nem atendiam. Vocês lembram, inclusive, logicamente, que quando a pessoa morre, vira santo, né? Então, mas é só lembrar dos embates com o Covas e com os servidores, alguns embates aí desnecessários, de confronto, de afronta, que não resolveram nada. O Serra não recebia servidor de jeito nenhum. O Alckmin ainda recebe. Está faltando agora a gente fazer com que receber e ter um efeito prático possa acontecer. Eu acho que no judiciário temos graves casos que precisam ser resolvidos rapidamente na questão da relação entre o executivo e o judiciário. No caso da educação, temos sérios problemas para resolver, no caso dos professores aposentados, e aqui eu quero mandar um abraço para a Pampesp, uma das entidades... Que completa 20 anos agora. Exatamente. Uma das entidades que nasceu no seio da gente, entendeu? Ela veio nessa luta toda por outras entidades que deviam lutar pela educação, que lutavam, e veio a Pampesp no nosso seio, se consolidou, é uma entidade maravilhosa. Foi a Pampesp que conseguiu, numa luta nacional, uma entidade estadual, numa luta nacional, que no Plano Nacional de Educação fosse preservada a verba de educação para os aposentados. Uma luta maravilhosa, que eu queria cumprimentar todas as professoras da Pampesp por essa luta. Eu acho que aí a Pampesp, o Judiciário e alguns outros setores podem fazer a linha de frente nessa luta com o governador Geraldo Alckmin, para que a gente tenha um novo horizonte nesse mandato do Geraldo Alckmin, que pelo menos dá oportunidade de falar, mas não adianta apenas falar, tem que ser escutado, governador. Contando na linha política, e o São Paulo, a cidade de São Paulo na prefeitura do PT? Olha, está complicado porque os próprios petistas não ajudam o prefeito petista. Então a coisa está complicada, vai completar já o segundo ano de mandato e muita gente nem se percebeu ainda de que tem um novo prefeito de São Paulo desde 2013, 2014, já no final, e é preciso fazer alguma coisa. Não adianta você ficar só pintando faixa de corredor de ônibus e faixa de preservação de ciclista que não resolve. A cidade é a maior cidade da América Latina. Precisa de uma gestão eficiente e competente. Precisa de algumas coisas urgentes na cidade que estão praticamente largadas e abandonadas à própria sorte. Não pode continuar assim, tenho certeza que a própria cúpula do PT vai debitar ao Haddad algumas derrotas que eles tiveram e a partir daí um chacoalhão para mexer nessa administração. O senhor foi responsável, um dos grandes responsáveis, aliás, pelo Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso mudou a vida do idoso? Melhorou a vida do idoso, deputado? Olha, está sendo cumprido, pelo menos? Deixa eu primeiro fazer um comentário preambular. Eu acho que não tinha que ter Estatuto do Idoso nenhum, por paradoxal que pareça. Esse é respeito natural para o idoso. Você tem uma lei para obrigar a pessoa a respeitar o idoso. Que absurdo! E aí mesmo com essa lei, ainda não respeita o idoso. A gente tem uma pressão desgraçada, uma contínua luta permanente. Eu fiquei chocado outro dia. Você sabe que por nossa pressão foram instaladas as delegacias do idoso, uma em cada seccional de polícia. E a gente foi feito um levantamento das delegacias e levantamos um dado preocupante, assustador. Vários casos de agressão contra o idoso é alguém da própria família, o agressor. O que é isso? Pelo amor de Deus, não dá para admitir essa coisa. E ainda bem que agora, com o Estatuto do Idoso, o crime contra o idoso é chamado crime de ação pública. Não precisa de representação de vontade do idoso para ele ir para frente. O próprio delegado, o promotor público é obrigado a tomar a providência na instauração criminal. Essa é uma grande conquista. E, na verdade, isso a gente fala em termos mais contundentes de agressão. Mas em coisas pecuniárias, coisas simples, também a gente fica chocado. Você vai ali no supermercado, tem a vaga do idoso, quem ocupa é o manezinho que está ali. É absurdo, pô. Respeito o idoso, aquela vaga é do idoso, está na lei. E no metrô? No ônibus, então, a cadeira do idoso está ocupada por um manezinho ali e dá de migué ainda, fica sentado para que está dormindo, para não ver que deu o idoso ali. Outro dia eu arrumei uma confusão no metrô desgraçada. O cara estava dormindo, eu chacoalhei o cara,
esse lugar não é seu, é dessa senhora que está aqui em pé. É isso mesmo, ó. Levanta daí. Levantou contra a vontade, não levantou com disposição, não, para dar lugar para aquela senhora. Então, veja bem, isso que não pode acontecer, Gózi. Quer dizer, são coisas que não tem que ter lei, são coisas da vivência. Eu espero que você, jovem, que faz pouco de idoso, um dia seja idoso também. Se você chegar lá, você vai ver que o que a gente está falando tem muita lógica. Deputado, o último minuto para o senhor falar dos seus projetos, do que vai ser a 8ª legislatura. Olha, continuar a luta nossa para regulamentar a desaposentação, para mudar esse maldito fator previdenciário e consolidar uma conquista importante que a gente teve nesse ano aqui em São Paulo, que foi a regulamentação do passe intermunicipal do idoso, que ainda dependia dessa regulamentação. Depois de 10 anos da lei federal, faltava a regulamentação da lei estadual, já está em vigor essa lei estadual. A redução também para 60 anos de metrô, trem, ônibus da MTU, uma luta muito grande. Então, apesar da dificuldade, Gózi, devagarzinho a gente vai conseguindo algumas conquistas. Esperamos que cada um faça a sua parte, porque esse idoso que você está fazendo pouco ou que você está maltratando, deve ser seu pai ou sua mãe. Conversamos no nosso programa de hoje com o deputado Arnaldo Faria de Sá. Escolhemos especialmente o deputado Arnaldo Faria de Sá para fazer o nosso primeiro programa pós-eleições. Um deputado que realmente está à disposição de você, cidadão, de você, servidor público. Fique agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, a APAMPESP, associação filiada a esta federação, comemora 20 anos de fundação em sessão solene que será realizada nesta segunda-feira, dia 20 de outubro, no plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a partir das 10 horas da manhã. O patrono do evento é o deputado estadual Mauro Bragato. A APAMPESP é das mais importantes e representativas entidades de servidores aposentados e obteve sucesso e reconhecimento graças ao êxito do trabalho feito por suas representantes. A diretoria e o Conselho de Representantes da FESPESP parabeniza a APAMPESP pelos 20 anos na figura de sua atual presidente, professora Vali Ferreira Lhuman de Jesus, sem se esquecer, obviamente, de uma de suas fundadoras e que ficou por anos à frente da associação, a professora Zilda Rauben Guerra, falecida em 2012. O programa Cidadania e Serviço Público estará presente ao evento e trará, nas próximas edições, os principais momentos e depoimentos daquela comemoração. Tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, o projeto de lei 7805 de 2014, do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que estabelece o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, o IPCA-E, como referência para a atualização monetária de precatórios. Atualmente, essas condenações da Fazenda Pública são reajustadas uma única vez até o pagamento efetivo, com base na remuneração e nos juros da poupança. O STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou em 2 ações diretas de inconstitucionalidade, as ADINs 4357 e 4425, que a poupança não poderia mais ser usada como índice de reajuste. Segundo o parlamentar Vicente Cândido, destaca que a decisão do Supremo foi incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, a Lei 12.919 de 2013. De acordo com o parlamentar, falta, porém, uma norma para regular a atualização dos débitos dos governos estaduais e municipais. A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e de Cidadania. A informação é da Agência Câmara. Para encerrar, levantamento feito pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, indica que 40% dos pacientes atendidos no Serviço de Medicina do Exercício e do Esporte do HSPE, o Hospital do Servidor Público Estadual, são obesos.
O serviço, que existe desde o ano de 2011 no hospital, já realizou cerca de 4.000 atendimentos. Do universo de pacientes atendidos no setor, outros 35% são hipertensos, 32% possuem artrose de joelho e 20% diabetes. Desse total, 27% têm comorbidades patogênicas, ou seja, mais de uma doença associada. Se você se encaixou no perfil e quer obter mais informações, ligue no telefone que vai aparecer na sua tela, o 11 45 73 8623. Cidadania e Serviço Público há 15 anos no ar, já caminhando para 16 anos agora em janeiro. Sempre discutindo tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você já sabe, entrar em contato conosco é muito fácil. Você liga para 11 3104 3836, manda os seus e-mails para fespesp@fespesp.org, visita o nosso site na internet no www.fespesp.org, visita a nossa fanpage também no Facebook. É só você procurar por Federação Fespesp ou entrar no endereço que aparece aí na tela, www.facebook.com/fed.fespesp. E você já sabe, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público ao vivo e online no site da TV Aberta, todo domingo às 9 da noite. E depois os programas estão no nosso canal do YouTube. Basta você acessar o endereço bit.ly/TV Fespesp. E aí também no nosso site, atualizado semanalmente, você acompanha o programa Cidadania e Serviço Público de onde você estiver, quantas vezes você quiser. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo programa.